Isso que eu queria apresentar, e é o movimento que eu criei aqui no fórum, que é, eu também quero uma estação do metrô, né? Que é esse panfletinho que eu estou lhe entregando aí, ok? Tem mais duas inscrições e tem o Eliomar. E aí, ao final da palavra do Eliomar aqui, Jorge vai fazer uma intervenção também. Então, ao final, a gente volta para a mesa e faz o encerramento aqui. Não, bom, eu sou candidato a deputado estadual e a primeira coisa que eu defini era mais ou menos o que eu pretendia trabalhar na Assembleia Legislativa, que é exatamente a região metropolitana do Rio de Janeiro. Quer dizer, alargando um pouco o espaço daquilo que eu tenho trabalhado até hoje, cidade do Rio de Janeiro. E é claro que, ao trabalhar a região metropolitana, eu também escolhi focar exatamente na questão da mobilidade urbana sustentável ou insustentável, né? Bom, eu acho que nós temos um grande problema quando nós discutimos a questão de administração, tanto de cidade como do Estado, no Rio de Janeiro. É que nesse Estado não tem se discutido políticas públicas. Esse é o grande problema. Quer dizer, os processos eleitorais que a gente tem assistido ultimamente têm sido totalmente despolitizados e despolitizadores. Entendeu? Hoje, por exemplo, interessante, caiu uma ficha que eu fiquei realmente impressionado. Eu fui panfletar na Fiocruz. E na Fiocruz, eu já frequentei muito. A Fiocruz é uma instituição de mobilização permanente, né, do seu quadro de servidores. Eles, assembleia quase todo mês, aquilo, né? E na época das campanhas, a gente ia panfletar lá, todo mundo recebia o panfleto. E hoje eu fui panfletar, rapaz, uma rejeição, principalmente a turma nova, em querer receber o panfleto. Aquilo dali, por quê? Porque tem deixado de existir a prática da organização e da mobilização de forma organizada dentro da instituição pelos servidores. Então, ou seja, a despolitização. Então, esse negócio é complicadíssimo. Então, a gente chegou, primeiro, um Estado praticamente inadministrável, uma cidade inadministrável, a não ser que você queira fazer tudo na base do tapa, entendeu? Porque os caras desconstruíram tudo que existia de planejamento. Na cidade do Rio de Janeiro tinha a superintendência de planos locais, era onde se discutia exatamente o planejamento para as intervenções que deveriam acontecer na cidade. Então, isso daí foi desmontado, a partir de quando o Conde era secretário de urbanismo. Depois ele foi prefeito aí. Me permite uma pequena parte? Existe um departamento de planejamento de mobilidade urbana que tem 6 engenheiros trabalhando dentro da FETransport. Pois é. Sério? Não, eu sei. Quer dizer, eu acredito. Olha, quando... Bom, então o que acontece? Por exemplo, quando nós... Olha, em 1991, eu fiz o parecer do plano diretor de 1992. Naquela época eu era presidente da Comissão de Assuntos Urbanos e na Câmara Municipal a turma não tinha atentado ainda para a importância da política urbana. Depois eles entenderam que ali tinha um filé mignon e acabou. Aí eu dancei na história, porque eu não conseguia ser nem mais vogal. Nem vogal eu conseguia ser da Comissão de Assuntos Urbanos. Mas eu era presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, então foi passado para as minhas mãos a responsabilidade de fazer o parecer. E num dia desse eu estava vendo esse parecer, 1991, onde eu já tentava para o grande equívoco e erro daquele plano diretor de não ter levado em consideração exatamente
a região metropolitana, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro, incluída como um dos municípios fazendo parte da região metropolitana. Pois bem, então o que acontece, por exemplo, quando nós falamos em mobilidade, o que é a mobilidade? É o deslocamento aí, mas e isto daí, como é que a gente deva trabalhar? Exatamente através da articulação e união de políticas de transporte, de acessibilidade, de circulação e de trânsito. Isto junto com a política urbana. E nós não temos política urbana. O problema já começa aí. Quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro não tem plano diretor. O que eles dizem que é plano diretor é uma farsa montada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro com o alcaide, seus asseclas, e passar para a sociedade como se tivesse um plano diretor. Para vocês terem noção, uma comissão que se fez lá, depois de dar com os burros na água, resolveu pedir socorro ao IPU. E o IPU montou exatamente uma equipe de doutorandos, de doutores, de mestrandos, de mestres, né? Uma equipe grande. Essa equipe passou uns bons meses trabalhando em cima. Produziu um documento de 94 páginas. E a conclusão é de que realmente o que estava na Câmara Municipal teria que ser devolvido para o Executivo, até para fazer as adequações e colocar de acordo com o Estatuto da Cidade. Quer dizer, nem isso existia, né? Bom, eles também, isso aí, fizeram ouvido de mercador, colocaram numa gaveta e fizeram o processo. Ou seja, nós não temos um plano diretor, ou seja, a forma com que você deva desenvolver esta cidade, definir os vetores de crescimento, saber das necessidades, das potencialidades, ou seja, tem muita coisa que você poderia trabalhar num plano diretor para a cidade do Rio de Janeiro, mas para isso você tem que fazer um diagnóstico, para isso você tem que contar com a participação efetiva dos moradores, dando a sua contribuição efetiva, senão você não consegue fazer um plano diretor com o mínimo de decência. Nós temos mais ou menos o caminho das pedras para isso daí. É só você querer trabalhar, por exemplo, como a gente já fez, dividir esta cidade em unidades espaciais de planejamento, e para cada unidade de especial de planejamento você fazer um projeto de estruturação urbana com a participação dos moradores. Isso daí eu assisti, e não sei se você assistiu, o Licínio provavelmente deve ter assistido, no governo Saturnino Braga. Entendeu? Me lembro perfeitamente, no final de semana, um encontro exatamente da Zonal Sul, na PUC, entendeu? Onde as pessoas chegavam, colocavam as suas demandas, colocavam inclusive as propostas de você superar aquilo que estava vindo como demanda, entendeu? Quer dizer, ou seja, um processo de uma riqueza fabulosa, exatamente para você construir a organização do espaço territorial dentro da cidade, né? Então, isto está faltando. E se a gente não tem isto, a questão da mobilidade fica muito complicada, né? Por exemplo, o negócio das vans, que foi colocada pelo consenso. Quer dizer, o que acontece é o seguinte: a quantidade de modais que você tem na cidade do Rio de Janeiro é muito complicado. Porque, por exemplo, quando nós falamos em ônibus, você tem o ônibus, esse ônibus normal, mas você tem os micrões, você tem ônibus integração, você tem, quer dizer, já tem algumas modalidades dentro do modal ônibus. Eu acho que talvez a oportunidade para você fazer isto seja exatamente através da construção de um processo licitatório. Um processo licitatório onde você passa, primeiro, por ouvir as necessidades e os desejos de quem mora na cidade e de quem depende exatamente do uso dos transportes para garantir o seu ir e vir. Entendeu? Então, o que acontece?
onde você tem condições de reunir nas suas mãos todo o instrumental, exatamente para a promoção dos ajustes ou reajustes que são necessárias acontecer exatamente para o sistema de transporte, trânsito, circulação e acessibilidade na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente vai ter muito caminho aí pela frente. Eu acho que o Fórum de Mobilidade Urbana tem uma contribuição muito rica a dar, né? A dar não só para o enriquecimento da discussão que deve fluir no âmbito da sociedade sobre isto daí, que nós estamos precisando, exatamente para você politizar o tema, e para ajudar a gente. A gente que eu digo, não é só, e o próprio Tarcísio falou, não é só nós que somos candidatos, não é só nós que somos do PSOL, isso ultrapassa os limites, quer dizer, é uma coisa que diz muito mais respeito à sociedade. E como tal, esta sociedade deva se envolver. A nós cabe exatamente a missão do estímulo a este tipo de organização. A politização se faz necessária. Eu acho que o abandono fez com que a gente chegasse nessa situação, porque é lamentável você ter, por exemplo, eleito agora tem essa palavra nova, invisibilidade, né? Sempre tem uns termos novos que surgem, né? Invisibilidade. Ou seja, aqueles que não são atingidos pela invisibilidade são candidatos que se apresentam e demonstram de forma muito clara o despreparo para administrar a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Claro, claro. O companheiro Tarcísio não é porque eu estou na frente dele, nem porque ele é o meu candidato, mas é aquele que apresenta o seu programa, politiza os temas com objetividade e clareza. Entendeu? Isto é que é importante. E é isto daí o que a gente... Porque o que aconteceu o ano passado, aquilo dali, que chegou no pico, né, das manifestações, e que depois, com o arrefecimento, né, aí vem aí uma retranca aí da direitona, né, que aproveitou e está se aproveitando para reforçar todos os esquemas de repressão, né? Tudo de repressão, isso, aquilo, mas eu sempre falo, tem um combustível inflamável fluindo nos subterrâneos da vida coletiva que logo novamente vai explodir, entendeu? E aí a gente tem que estar preparado, companheiro, até para quando essa explosão vier, ter conteúdo e ter liderança, entendeu? E é assim que a gente vai construindo as políticas que devam ser importantes para o nosso Estado, políticas, todas elas, não só para as... No meu caso, eu optei pela região metropolitana, e eu não tenho o menor prurido de dizer que não... Dificilmente irei cuidar das outras regiões, porque não tenho pernas como mandato. Mas pelo menos pegar a região metropolitana e começar a entrar nisto daí, adquirir o conhecimento, ver qual é a melhor forma de você trabalhar, isso, aquilo. Então, eu tenho a impressão que, na medida que a gente vai fazendo este trabalho, na medida que a gente vai dialogando com a sociedade, na medida que a gente vai estimulando as pessoas e mostrando a importância delas participarem de forma mais efetiva, com certeza nós vamos chegar àquilo onde a gente deseja, como eu sempre falo, é viver num território, no espaço da fraternidade, da solidariedade e, acima de tudo, com justiça social. Obrigado, Eliomar. O companheiro no seu 50-050. E o outro ali, a gente dá uma rodada. Eu só queria, o Eliomar me trouxe a lembrança, uma coisa muito interessante que foi exatamente aquela experiência do governo Saturnino, do governo Conselho Comunidade. Eu lembro, por exemplo, que em vários momentos, administradores regionais, hoje você tem um subprefeitinho, administrador regional, o cara é uma soberba total. Isso é um modelo aqui no Rio de Janeiro, né? Agora,
em vários momentos do Conselho de Governo e Comunidade, administradores caíam, inclusive durante aquelas reuniões. Eram mensais, reuniões com 200, 300 pessoas, em todos os bairros do Rio de Janeiro. Quem era o vice-prefeito? Na época foi o João Rezende, que foi presidente da FAMERJ. Exatamente. E uma pujança do movimento comunitário e da participação nos bairros, da participação política nos bairros. Então, uma experiência singular que precisa ser resgatada. Eu acho que esse sentimento, diante da péssima qualidade de vida que nós vivemos na cidade do Rio de Janeiro e das outras cidades, se olharmos... E as próprias manifestações de junho, eu acho que nos remetem a esse debate. Há uma necessidade, é o que o Tarcísio falou, não há como reverter esse processo sem enfrentar o interesse do capital e sem uma retomada da participação comunitária. Sem isso, nós vamos ficar num debate sem resultado. Então, o companheiro... E você, e aí nós estamos aqui já fazendo os encerramentos. Wagner chegou agora, seja bem-vindo. Boa noite, candidato. Meu nome é Bruno Freixo, sou estudante da pós-graduação de Engenharia de Software, aqui no Clube de Engenharia pela UFRJ, e quando vi o tema mobilidade urbana, me interessou bastante. Deixei uma colinha aqui para uma pergunta. O que acontece? O número de carros e motos aumentou 400% nos últimos 10 anos, né? E isso acarreta um impacto negativo, né, em termos de saúde populacional e logística. Estresse, engarrafamentos, poluição, etc. A gente sabe também que a política de transporte sobre trilhos é um pensamento sustentável, né? Mas, infelizmente, a gestão está nas mãos de empresários que ditam as decisões tomadas nas agências reguladoras e nas próprias secretarias de transporte e trânsito. Aliado a esse pensamento sobre trilhos, é possível se pensar a médio prazo numa desmetropolização na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, um incentivo ao comércio local, né, e indústria, a fim de desafogar o centro da cidade. Como o senhor vê essas questões da gestão política de transporte e da desmetropolização na cidade do Rio de Janeiro? Obrigado. Obrigado, Bruno. Eu sou Vinícius, eu sou morador de Campo Grande, na Zona Oeste, e eu queria fazer algumas perguntas também. O senhor sendo eleito faria uma auditoria, por exemplo, no metrô, na Supervia, e se isso acarretasse na suspensão do contrato, se você pretenderia manter sobre domínio estatal o serviço, ou se eu pretenderia fazer uma nova licitação para concessão do serviço. E eu queria também fazer uma pergunta sobre a Supervia, se você manteria ela com serviço de trens, ou se, como algum candidato fala, sobre transformar a Supervia em metrô. E outra coisa também, como já foi falado aqui sobre Jacarepaguá, que é um lugar que você tem muita gente e é visível que você precisa de um transporte de massa.